A Escola para Evangelizadores do Reino treina pioneiros qualificados para fazerem ainda mais no ministério. Quais são algumas das bênçãos de cursar essa escola? Vamos assistir o vídeo a seguir. Desde que a Escola para Evangelizadores do Reino começou em 2014, ela tem sido de grande ajuda em territórios do mundo todo, já que os formados nessa escola estão ajudando a expandir a obra do Reino. Esse curso de 2 meses foi feito para treinar pioneiros experientes que estão dispostos a servir em qualquer lugar que precise de ajuda. Mas, enquanto muitos têm se esforçado bastante para alcançar esse privilégio, outros ficam com o pé atrás. Por quê? O meu medo era não saber como eu ia me sustentar no território que eu fosse designado. Eu também ficava pensando se eu ia conseguir viver à altura do que se espera de um aluno da escola. Uma das coisas que me preocupava de cursar a escola era não saber para onde eu ia ser designado e como ia ser minha vida ali. Já se sentiu assim como eles? O corpo governante entende você. Realmente não é fácil sair de casa e se mudar para um lugar que você nem conhece. Mas antes de descartar a ideia de assinar uma petição para a escola, nós gostaríamos muito que você considerasse com oração se você poderia se colocar à disposição para ser treinado por Jeová e assim fazer mais no ministério. Não deixe o medo e a incerteza impedir você de aproveitar essa oportunidade. Se você se colocar à disposição para cursar a escola, quando os problemas e os desafios aparecerem, você vai ver em primeira mão como Jeová vai cuidar de você. Não importa qual seja a sua situação, se você se colocar à disposição para fazer mais no serviço de Jeová e confiar nele, Jeová vai te ajudar a lidar com qualquer medo ou dificuldade que você tenha. Você vai fazer novos amigos e ter experiências incríveis para contar. Tudo isso será possível porque Jeová irá na sua frente. Esse foi um trecho do vídeo Curse a Escola para Evangelizadores. Agora, se você tem condições de fazer mais no serviço de Jeová, incentivamos que você assista o vídeo por completo no jw.org. Também incentivamos você a falar com o seu superintendente de circuito sobre esse seu interesse em cursar a Escola para Evangelizadores do Reino. O vídeo que nós vimos na parte da manhã mostrou 7 homens que reconheceram que Jesus era o Messias. Na próxima série de discursos, vamos conhecer melhor cada um desses homens e as suas qualidades. Cada orador vai anunciar o próximo. O irmão Juliano Marques Teixeira, da congregação Aeroporto e superintendente de hospedagem desse congresso, vai fazer o primeiro discurso com o tema Imite aqueles que amavam a adoração pura, João Batista. Vamos dar atenção ao irmão Juliano. Antes mesmo de Jesus ele ter começado o seu ministério, muitos já amavam a adoração pura. Um exemplo disso são os judeus. Jeová ele tinha um pacto com eles, e para que eles pudessem cumprir esse pacto, eles tinham que amar a Jeová e adorá-lo de modo puro. Aqueles que praticavam, ou esses que praticavam adoração pura, eles estavam aguardando pelo Messias. E isso ficou evidente quando os pastores de ovelhas viram um anjo que lhes deu a notícia do nascimento de Jesus. E aí, em seguida, eles presenciaram o anjo e uma multidão do exército celestial louvando a Jeová. Imagine esta cena. Bom, eles apoiaram a adoração pura por anunciar a outros sobre o nascimento de Jesus, o Messias. E qual foi o resultado?
todos que estavam ali os ouviram. Então, nesta série de discursos, nós vamos falar de 7 pessoas que amaram a adoração pura e demonstraram fé em Jesus. E vamos ver também como que nós podemos imitá-las. Vamos começar falando então de um personagem muito importante, João Batista. Como que João Batista ele mostrou amor pela adoração pura? Bem, o nome de João representava algo muito especial, que significa Jeová mostrou favor, ou Jeová foi bondoso. Então, com essa descrição do nome de João, nós podemos confirmar que João seria mesmo um servo de Jeová. Mas talvez possamos imaginar que ele usaria isso a seu favor, até mesmo tendo uma vida confortável. Mas não foi essa a realidade na vida de João. Na verdade, João ele sacrificou o seu próprio conforto para poder preparar as pessoas para a chegada do Messias. Para confirmarmos isso, note o que João se tornaria por lermos aqui na Bíblia em Mateus, capítulo 11, versículo 10. Vamos ler juntos? Acompanhe comigo aí o relato, Mateus capítulo 11, versículo 10, e veja o que João então se tornaria. Se vocês encontraram, diz assim: esse é aquele a respeito de quem se escreveu: veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho adiante de você. Perceberam aí? Então João apareceu como um mensageiro que preparava o caminho perante Jeová Deus por aprontar os judeus para a vinda do principal representante dele, Jesus Cristo. Mas como que João fez isso? Bem, João humildemente ele direcionou os seus discípulos para seguir a Jesus, inclusive por não ficar com alguma glória para ele, mas apresentar Jesus como Cristo e dar testemunho de que este era mesmo o Filho de Deus. Além disso, João também enfrentou a oposição de líderes religiosos que eram hipócritas, que não sentiam o menor remorso pelo que eles estavam fazendo. E, principalmente, João defendeu lealmente a adoração pura. Inclusive, no vídeo a seguir, veja como que João teve coragem para condenar uma conduta errada. Herodes, anteriormente, havia mandado prender João. E o havia amarrado na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque tinha se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é permitido que o Senhor tenha a esposa do seu irmão. Perceberam? Então, por não tolerar ou apoiar o que é errado, João foi preso, e sabemos qual o fim de João. Que coragem desse homem, não é mesmo? Mas como que eu e você podemos imitar João Batista? Bem, nós podemos pensar em nossa atitude, talvez por nos perguntarmos: até que ponto eu estou disposto a fazer sacrifícios para poder ajudar os nossos irmãos? Por exemplo, qual seria a minha reação se me pedissem para eu visitar uma irmãzinha ou um irmãozinho idoso que está numa casa de repouso? Ou talvez dar carona para um irmão ou uma irmã idosa para que ela possa ir às reuniões? Será que eu sempre me coloco à disposição para participar da limpeza do Salão do Reino? Ou talvez de um local como esse, um congresso? Irmãos, quando nos dedicamos a Jeová, nós fizemos a promessa de que nós daríamos o nosso melhor a Ele. E uma maneira de fazer isso, assim como João fez, é dar do nosso tempo, nossos recursos, para poder então ajudar os nossos irmãos. E Jeová certamente ele fica muito feliz com isso.
Mas e se nesse ponto dessa palestra nós percebermos que precisamos melhorar em colocar os interesses dos outros à frente dos nossos? Bom, pode ser que, na verdade, nós não tenhamos muita vontade ou força para poder fazer isso. Mas se esse for o seu ou o meu caso, não se preocupe. Nós podemos orar de coração para Jeová. E ao orar para Jeová, precisamos ser sinceros, dizer para Ele tudo o que nós sentimos e pedir para Jeová nos dar tanto o desejo como o poder de agir. Com certeza, Jeová ele vai nos ouvir e vai nos ajudar. E todos podemos participar. Inclusive, eu gostaria de falar com você, jovem que está aqui nessa assistência. Se você é um jovem batizado, ore a Jeová pedindo ajuda para que você possa ser ainda mais útil na congregação. Se você é uma jovem irmã, já pensou em ser uma pioneira auxiliar, uma pioneira regular, ou quem sabe participar em outras modalidades? E você, jovem irmão, aqui em nosso país, há uma necessidade de mais anciãos e também servos ministeriais. A organização de Jeová ela continua crescendo. Por isso, precisamos muito de vocês, jovens irmãos, para ajudar os anciãos na congregação, para que possam dar o cuidado amoroso a outros. Se vocês, jovens, se colocar à disposição para fazer mais para Jeová, vocês serão mais felizes, porque vocês vão agradar a Jeová e vão ganhar a confiança dos irmãos e sentir a alegria que vem de ajudar outros, assim como João Batista. Qual outra maneira que João nos ensinou? É por defender a adoração pura com coragem, mesmo que alguns rejeitem a nossa mensagem. Para os cristãos verdadeiros, pregar com coragem significa não ter medo de falar com franqueza, sempre que houver oportunidade para falar a outros sobre as boas novas. Nós não temos vergonha de pregar de casa em casa, de também dar o testemunho público, testemunho informal e também o testemunho nas ruas. Portanto, para isso é necessário ter coragem, assim como João tinha, para cumprirmos a nossa comissão de pregar as boas novas do reino, especialmente neste tempo do fim. Com certeza, vimos aqui que João foi um homem que amou a adoração pura, e nós podemos aprender muito com ele, como vimos neste discurso. Se imitarmos João Batista por fazer sacrifícios para ajudar outros e por defender a adoração pura com coragem, seremos vistos com bons olhos por Jeová e por Jesus. E agora, o irmão Daniel Santos, da congregação Estação, membro da família de Betel, vai apresentar o próximo discurso desta série. Imite aqueles que amavam a adoração pura. André. Uma pesquisa mostrou que, em um ano recente no Brasil, mais de 9.000 pessoas morreram de algum tipo de acidente doméstico, que pode incluir, entre outros, engasgo, queda e choque elétrico. Mas o que foi comprovado também é que, se houvesse uma reação rápida na aplicação de técnicas de primeiros socorros, muitas dessas mortes seriam evitadas. Esses dados mostram que, em algumas situações de nossa vida, o tempo de reação pode ser a diferença entre a vida e a morte. E no nosso serviço a Jeová, também podemos dizer que nosso tempo de reação é muito importante. Agir prontamente quando estamos envolvidos em algum assunto relacionado à nossa adoração a Ele pode ser a diferença entre receber muitas bênçãos ou não. E temos na Bíblia vários exemplos de servos fiéis de Jeová que agiram prontamente em prol de sua adoração a Ele quando isso foi necessário. Por exemplo, André não hesitou em dar a Jeová o louvor que ele merece. No vídeo a seguir, veja como André foi rápido em tomar uma atitude quando ficou convencido de que tinha encontrado o Cordeiro de Deus. Jesus se virou então e, vendo que eles o seguiam, disse: O que estão procurando?
Rabi, onde está hospedado? Venham, e vocês verão. Então eles foram, e viram onde ele estava hospedado, e ficaram com ele aquele dia. Era por volta da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, foi um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele primeiro encontrou seu irmão, Simão. Nós achamos o Messias. E então o levou a Jesus. Notou a prontidão e a convicção de André ao identificar Jesus como Messias? A convicção foi tanta que ele foi correndo falar de Jesus para seu irmão Simão, e os 2 começaram a seguir Jesus prontamente. Mas ainda não fizeram isso integralmente. E isso é interessante porque, embora eles tenham voltado ao negócio de pesca, que era o emprego deles, pode ser que a partir dali eles já tenham começado a dar passos para estarem com Jesus por mais tempo, de modo integral. E por que podemos dizer isso? Bem, isso porque cerca de 6 meses a 1 ano depois, eles receberam um convite muito especial de Jesus. Note que convite foi esse e qual foi a reação deles, lendo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20. Acompanhe comigo, por favor. Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 20, que diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, que é chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando uma rede no mar, pois eram pescadores. Ele lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Eles abandonaram imediatamente as redes e o seguiram. Identificou aqui o convite especial que Jesus fez para aqueles 2 irmãos? Convidou aqueles 2 irmãos para serem pescadores de homens, de modo integral, divulgar o reino de Jeová de modo integral. E qual foi a reação deles? Note aí no versículo 20, que diz que eles abandonaram imediatamente as redes e seguiram. Na Bíblia de Estudo, essa palavra imediatamente transmite a ideia de que eles agiram prontamente, naquele mesmo momento. E, é claro, isso não foi uma reação por emoção, mas o resultado de uma forte fé, considerando a reação que eles tiveram quando conheceram Jesus. E você e eu, como podemos imitar a prontidão de André? Podemos citar no mínimo 3 maneiras. A primeira, no caso daqueles que ainda não estão batizados, se estiver pronto, seja batizado. Jesus comparou fazer a vontade de Jeová com um alimento. Em João 4,34, Jesus disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. E sabemos muito bem que o alimento físico é muito bom para nós. Na realidade, sem alimento físico, nós não conseguimos viver. E isso ilustra bem que tudo o que Jeová nos pede é para o nosso bem. Será que você consegue pensar em algo que Jeová te pede que não seja para o seu bem, que se você colocar em prática não vai ser para o seu bem? Certamente que não. Então, se Jeová pede para sermos batizados, é sinal que isso é muito bom para nós. Se estiver com receio de se batizar, pergunte-se: no que eu realmente acredito? Por que acredito nessas coisas? O objetivo dessas perguntas é fazer você comprovar por você mesmo que não há nada melhor que fazer a vontade de Jeová. O segundo modo de imitarmos a prontidão de André é: se você já é batizado e suas circunstâncias permitem,
não fique adiando de fazer mais por entrar no tempo integral. Lembre-se de que a circunstância ideal nunca vai existir. Então, pergunte-se sinceramente se existe algo que está te impedindo de entrar no tempo integral ou se você mesmo está colocando como que um obstáculo em sua situação, talvez por medo de dar esse passo. E se esse for o caso, ore a Jeová sobre isso e peça a força necessária para tomar esse passo. E o terceiro modo de imitarmos a prontidão de André é: se você se afastou de Jeová, não demore em voltar para ele. Se você está pensando em voltar para Jeová, pergunte-se: estou fazendo esforço nesse sentido? Ou adiando isso até o momento certo? Lembre-se de que a vida nesse sistema é incerta e curta, e não temos como saber se estaremos vivos amanhã. Então, se você abandonou a Jeová, agora é a melhor hora para voltar para Ele. Sim, irmãos, quando se trata de nossa adoração a Jeová, queremos estar prontos para tomar uma atitude que mostre claramente o quanto priorizamos fazer a vontade dEle, deixando bem claro nossa lealdade ao nosso amoroso Criador. E por imitarmos André, poderemos usar bem o nosso tempo e louvar a Jeová sem demora. O irmão João Pérez, da congregação Jardim Novo Horizonte e membro da família de Betel, vai apresentar agora o próximo discurso desta série. Imite aqueles que amavam a adoração pura, Pedro. Vamos ser honestos. Quando você pensa nas suas fraquezas, suas limitações, nos seus erros, como você se enxerga? Mas vamos pensar além. Vamos pensar em Jeová e Jesus. Quando eles olham para você, mesmo com as suas fraquezas, com seus erros, suas limitações, como acha que eles te enxergam? A verdade é que nós, como humanos, ficamos mesmo desanimados quando pensamos no quanto somos imperfeitos. Mas Jeová e Jesus sabem que nós podemos demonstrar amor e lealdade pela adoração pura. E esse foi o caso do apóstolo Pedro. Nós conhecemos bem como era a personalidade de Pedro, né? Pedro, às vezes, falava na frente dos outros, cometia muitos erros, e ele se sentia, às vezes, desanimado com isso. Mas Jeová e Jesus sabiam que ele amava a adoração pura. Pedro era leal a Jesus. Vamos ver alguns relatos da Bíblia que mostram essas qualidades de Pedro e vamos ver como que nós podemos imitar ele. Então, o primeiro relato que mostra o amor e a lealdade que Pedro tinha por Jesus foi naquele relato do Evangelho de João, capítulo 6. Podemos até abrir, por favor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Vamos lembrar do contexto. Ali foi quando Jesus falou para os seus discípulos algo que chocou bastante eles, né? Jesus disse que eles precisavam comer da sua carne e beber do seu sangue. E muitos ali não entenderam o que Jesus quis dizer naquele momento. Qual foi a atitude da maioria? Eles simplesmente foram embora, abandonaram Jesus. Mas qual foi a atitude de Pedro? Vamos ver? Abra, por favor, aí, em João 6, a gente pode ler os versículos 68 e 69. Por favor. João capítulo 6, os versículos 68 e 69. Olha o que Pedro disse para Jesus. Ele disse assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem declarações de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Percebeu a atitude de Pedro? Percebeu a lealdade que ele tinha por Jesus? Pedro não tinha entendido também o que Jesus tinha dito, assim como aqueles outros discípulos, mas ele não abandonou a Jesus. Ele mostrou que era leal ao que Jesus estava ensinando. Um outro relato também foi na noite que Jesus foi preso. Enquanto todos os apóstolos deixaram Jesus, abandonaram Jesus, o que Pedro fez? Pedro defendeu Jesus quando ele pegou a espada, né?
e depois ele seguiu Jesus até a casa do sumo sacerdote. Então isso mostrava também a coragem e a lealdade de Pedro a Jesus. Mas é verdade, irmãos, Pedro cometeu muitos erros e ele ficou muito desanimado quando percebia que tinha feito, esses erros. Mas o amor dele pela adoração pura, sua lealdade a Jesus, fez ele perseverar e aceitar a ajuda de Jeová e de Jesus. No vídeo a seguir, veja como Jesus encorajou Pedro quando ele não se sentiu qualificado para trabalhar com Jesus. Vamos ver. Vá para onde é fundo e abaixem as suas redes para uma pesca. Instrutor, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas como o senhor pediu, abaixarei as redes. Quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que suas redes começaram a se romper. Então fizeram sinal para os seus sócios no outro barco para que se aproximassem e os ajudassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos. De modo que esses começaram a afundar. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos joelhos de Jesus. Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois tanto ele como os que estavam com ele foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. Mas Jesus disse a Simão: Pare de ter medo. De agora em diante você apanhará homens. Como você e eu podemos imitar o apóstolo Pedro? Bom, podemos citar aqui 2 pontos. O primeiro deles é por mostrar também a nossa lealdade a Jesus. Como? Principalmente por apoiar aqueles que Jesus designou para tomar a liderança, seja na congregação, os anciãos, na organização, o corpo governante. Às vezes pode mesmo acontecer igual a Pedro, da gente receber uma orientação e não entender muito bem por que essa orientação veio agora, por que vai ser bom para mim apoiar essa decisão. Mas nesses momentos de dúvida, nós podemos fazer igual a Pedro, podemos nos perguntar: onde eu estaria se não fosse pela organização de Jeová? Isso com certeza vai nos ajudar a manter nossa lealdade. Também o segundo ponto que nós podemos imitar a Pedro é quando nós nos sentimos desanimados pelas nossas falhas, nossas imperfeições. Nós queremos nos esforçar, assim como Pedro fez, para nos enxergar como Jeová e Jesus nos enxergam. Queremos aproveitar bastante do Pai amoroso que nós temos, Jeová, e perdoador. Lembre-se que Jeová está pronto a nos perdoar e ajudar. Não queremos achar que nós somos um caso perdido, que não servimos para servir a Jeová. Na verdade, quem quer que a gente pense assim é Satanás, porque Satanás sim é um caso perdido, mas nós não. Queremos continuar, apesar da nossa imperfeição, continuar procurando maneiras de servir a Jeová e a Jesus de todo o nosso coração. Irmãos, Jeová e Jesus amavam muito Pedro. E por causa disso, apesar das suas limitações, eles viam muito potencial em Pedro e usaram muito ele. Do mesmo modo, se imitarmos a Pedro, poderemos ser usados por Jeová de muitas maneiras. Mas agora,
o irmão Guilherme Campos, da Congregação Sul de Tatuí, vai apresentar o próximo discurso dessa série, que tem o tema Imite aqueles que amavam a adoração pura, João. Como João mostrou amor pela adoração pura? Bem, primeiramente, ele se dedicou mais para fazer pela obra de Jeová, pela adoração pura. Ele se colocou à disposição para fazer mais. Como sabemos disso? Primeiro, porque Jesus o escolheu como seu discípulo. Foi um dos primeiros a ser escolhidos. E ele se colocou ainda mais, aceitando a designação de ser apóstolo, por tempo integral. João, ele desempenhou tão bem a sua carreira, que ele ficou conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. A outra atitude que ele demonstrou amor pela adoração pura está registrada aqui em Mateus, capítulo 20, o versículo 20 e o 21. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 20, o versículo 20 e o 21. Nós vamos perceber aqui algo que ele agiu de uma maneira até mesmo de forma ambiciosa, mas vamos perceber o que isso mostra. Por favor, irmãos, Mateus capítulo 20, o versículo 20 e 21 diz assim: Aproximou-se dele, então, a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e, curvando-se diante dele, pediu-lhe algo. Ele lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Declare que estes 2 filhos meus se sentarão um à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. Perceberam aqui a atitude de João e seu irmão Tiago? Eles agiram de uma forma ambiciosa, querendo uma posição elevada, sentando do lado de Jesus, tendo uma posição elevada perante outros. Mas o que demonstra essa atitude deles de fazer esse pedido para sua mãe? Ou até mesmo fazendo a sua mãe, tia de Jesus, fazer esse pedido? Mostrava que o reino era real para eles, e eles queriam fazer de tudo para estar lá. Mas por que eles agiram dessa maneira? Por que João agiu assim de modo ambicioso? Naquela época, irmãos, o espírito competitivo era muito forte entre os judeus, e até mesmo entre os apóstolos. Constantemente, Jesus deu vários conselhos com relação a isso, mostrando que era preciso mostrar humildade. Até mesmo aquele que estava na liderança, ele deveria ser como aquele que serve a outros. Então, os cristãos precisavam fazer essa mudança. Por que Jesus fez isso? Porque ele sabia que os seus discípulos teriam que se esforçar bastante para arrancar do seu coração aquele espírito competitivo daquela época. Mas o amor de João pela adoração pura o motivou a fazer isso, fazer mudanças, mudar a sua personalidade. Como sabemos disso? Ao escrever, anos depois, o seu evangelho, ele mostrou humildade por não se referir a si próprio pelo próprio nome. Olha só que demonstração de humildade da sua parte. Note agora a seguir como um jovem imitou João ao sofrer pressão que tinha a ver com sua cultura nesse vídeo. Eu sempre quis usar a minha juventude para agradar a Jeová. Ao mesmo tempo, eu sempre tive a preocupação de cuidar da família, tanto dos meus pais como dos meus irmãos. No meu país, as pessoas sempre querem cursar o ensino superior. Isso para poder ter um bom emprego e poder cuidar dos seus pais. Eu enfrentei esse forte dilema. Nessa época, nós tivemos uma assembleia e o orador destacou o livro bíblico de Efésios 3, versículo 20, que nos mostra que Jeová pode nos dar infinitamente além do que precisamos quando colocamos o reino em primeiro lugar. Esse texto tocou muito meu coração e naquele momento eu decidi que entraria no serviço de tempo integral e que não iria para a universidade.
Foi aí que eu decidi fazer um curso técnico para poder ter habilidades práticas para depois encontrar um emprego. Essa decisão, de início, não agradou muito a minha família. Até mesmo pessoas da congregação tentaram me convencer a mudar de ideia. Em 2016, 3 anos depois de eu ter decidido não ir para a universidade, eu perdi meu pai na morte. Isso nos deixou muito tristes, porque nós amávamos muito o nosso pai. E porque ele também era o principal provisor material para a família. Se eu tivesse ido para a universidade, no período em que eu perdi meu pai, eu ainda estaria cursando a universidade. E mesmo que eu tivesse um emprego, não seria o suficiente para cuidar da minha família. Mas por causa do curso técnico que eu fiz, eu pude encontrar um emprego que já me permitia sustentar a minha família. Nós somos incentivados no Salmo 37:5 a entregar o nosso caminho a Jeová e não seguir o caminho que a nossa cultura define. Eu sinto que Jeová está feliz com as decisões que eu tomei no passado. Eu e minha esposa atualmente servimos como pioneiros regulares e também cuidamos da nossa querida filhinha. O que eu mais gosto da decisão que eu tomei é que eu entrego a minha vida a Jeová. Como você pode imitar João? Bem, primeiro, tome decisões que mostrem que você acredita nas boas novas do reino. De que maneira? Mateus capítulo 6, o versículo 33, nos traz um princípio bastante importante na hora de tomarmos as nossas decisões. Jeová, irmãos, ele não determina o quanto que nós precisamos ou devemos gastar na sua obra, mas ele nos dá a liberdade, de um modo que, como nós aplicamos esse princípio na nossa vida, demonstra o quanto nós o amamos e amamos a adoração pura. Precisamos, então, levar em conta ao tomar as nossas decisões com relação à nossa vida. Minhas decisões me farão ficar mais ansioso por coisas materiais ou mostra que eu tenho zelo pelas boas novas? Precisamos fazer essa autoanálise. A segunda maneira é permitir que os princípios bíblicos e não a nossa cultura ou a sua cultura guiem os seus pensamentos. O princípio de Colossenses, capítulo 3, o versículo 10, destaca ali para nós a importância de nos revestir da nova personalidade. Aqui, esse texto destaca para nós que essa ideia não é um ato único de renovação. Exige esforço da nossa parte e um modo contínuo de renovar a nossa personalidade. Por que que isso é importante? Porque talvez a velha personalidade pode voltar à tona. Então, precisamos sempre estar alerta com relação a esse sentido. Estarmos preocupados em não deixar que a cultura guie os nossos pensamentos. Nós vivemos num mundo, numa cultura que tem influenciado muitas pessoas, até mesmo a desprezar as mulheres, colocando numa posição rebaixada e não valorizando. Também com relação ao conceito à bebida alcoólica. Muitas pessoas, muitas culturas não veem problema com relação ao consumo do álcool, mas tem trazendo muitas dificuldades para muitas pessoas. Precisamos, então, irmãos, imitar a João. Podemos, assim, imitando João, ter uma forte amizade com Jeová e com Jesus. O irmão Emerson de Lima, da congregação Aeroporto de Tatuí, vai apresentar agora o próximo discurso dessa série. Imite aqueles que amavam a adoração pura, Tiago. Tiago, irmão de João, tinha um zelo muito grande pela adoração pura. O seu zelo o identificava, tanto que Jesus deu a ele um nome que destacava essa característica, a sua personalidade vibrante. Está em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Por favor, leiam comigo Marcos 3,17, que diz: Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago. Ele, Jesus, também deu a estes o nome de Boanerges, que significa
filhos do trovão. Então, esse nome, que significava filhos do trovão, descrevia bem a natureza ativa, ardente e o entusiasmo de Tiago pela adoração pura. Isso ficou evidente na sua vida. Em certa ocasião, quando passavam por Samaria, alguns samaritanos se recusaram a receber Jesus. Então, Tiago e seu irmão sugeriram mandar fogo dos céus para destruí-los. Embora Jesus tenha repreendido por essa atitude, ela indicava o zelo, o amor e a fé de Tiago pela adoração pura. Além disso, o papel ativo que ele desempenhou na congregação no primeiro século atraiu a atenção de Herodes, que o escolheu como alvo e depois o matou, conforme Atos 12, 1 e 2. Mas será que Tiago lamentou ter sido tão zeloso? Será que ele diminuiu o seu amor pela adoração pura? Certamente não. Tiago sentiu a alegria de usar a sua vida ou passar os melhores anos da sua vida no serviço a Jeová. E como alguns têm imitado o exemplo de Tiago hoje, no vídeo a seguir, veja como uma cristã antiga, na verdade, está fazendo isso. Eu sempre quis ser pioneira e usar minha vida para isso. Eu e minha irmã começamos a ler artigos sobre formaturas de Gileade, e daí pensamos, nós também podemos ter um dia de missionárias. A gente fazia de 12 a 14 horas num dia, e fazíamos isso uma vez no mês. Mais tarde, me mudei para Ushuaia, e daí eu conheci o Osvaldo. Nós sempre tivemos o desejo de servir num lugar que precisasse de ajuda. Um dia, eu não estava me sentindo muito bem e fomos para o hospital. Nós descobrimos que meu rim direito havia parado de funcionar. Mas aos poucos eu fui melhorando até que eu me recuperei. Nós conseguimos servir onde a necessidade era maior e até realizamos o sonho de sermos pioneiros especiais. Nós servimos por 10 anos. Tudo estava indo bem, até que um dia eu comecei a me sentir um pouco mal. Então nós decidimos ir a um médico especialista e fui diagnosticada com insuficiência renal estágio 3. Eu tive que aprender a lidar com esta situação e aceitar que não poderia fazer as mesmas coisas de antes. Mas ainda temos um sábado do mês que chamamos de sábado de maratona. Começamos o dia às 8h30 escrevendo cartas. Às 10 nós vamos ao campo com a congregação. Depois do almoço, nós pregamos num território pouco trabalhado e para finalizar o dia, vamos ao campo com a congregação de novo. Eu amo muito pregar. Queria que todo dia fosse o sábado de maratona. Como eu e você, como nós podemos imitar o exemplo de Tiago? Por também continuarmos zelosos em nosso ministério, por não permitir que mudanças ou obstáculos, como vimos aqui no caso de Cristina, enfraqueça ou diminua o nosso zelo por essa obra tão importante. Nosso adversário, o diabo, quer nos fazer desanimar. Ele usa a apatia das pessoas no território, pressões no dia a dia, também usa preocupação com a saúde fraca e as limitações por conta da idade. Mas o que vai nos ajudar a continuar zelosos? A chave está aqui em Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39 diz: Ele lhe disse: Ame a Jeová seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Esse é o maior e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o que vai nos ajudar? O amor. O profundo amor por Jeová e pelas pessoas vai nos motivar a amar todos os aspectos da adoração pura, principalmente o nosso ministério. Assim como motivou o fiel apóstolo Tiago e nossa querida irmã zelosa Cristina, como vimos no vídeo.
No caso de Cristina, o amor a motivou a continuar zelosa, apesar da mudança na sua saúde. Foi possível ver no vídeo ela dizer: eu amo muito pregar. Então o ponto é, o amor pela adoração pura nos ajudará a nos manter em movimento e também nos ajudará a fazer uma avaliação sincera de nossas circunstâncias e fazer o nosso melhor dentro das nossas possibilidades. E se a gente perceber que o nosso zelo no ministério está enfraquecendo? Pense no seguinte: o que você faz quando o seu celular está com a bateria carregando? Você conecta ele a uma fonte de energia. Então, se você perceber que o seu zelo está diminuindo, pensando que o zelo pode medir o nosso amor por Jeová e pelas pessoas, nós devemos nos conectar à fonte de amor, Jeová Deus. E como fazemos isso? Por ler, estudar e meditar na palavra de Deus, a Bíblia, e meditar no amor de Jeová por nós. Se fizermos assim, nós vamos encarar o nosso ministério como Jesus encarava. Lá em Lucas 4,43, Jesus disse: tenho de declarar as boas novas do reino de Deus, porque fui enviado para isso. Então, não permita que a sua adoração fique morna, enfraqueça ou diminua por diminuir o passo no ministério. Faça disso sua prioridade. Se encararmos o nosso ministério como nosso Senhor Jesus encarava, e imitarmos a Tiago, continuaremos firmes, confiantes e determinados, sem permitir que obstáculos nos façam enfraquecer o nosso amor e zelo em promover a adoração pura por meio do nosso ministério. Agora, o irmão Leandro Vieira, da congregação Sudoeste de Tatuí, vai apresentar o próximo discurso dessa série, Imite aqueles que amavam a adoração pura. Felipe. Você se lembra de qual foi a sua reação quando ouviu pela primeira vez as boas novas? Se você as aceitou prontamente e fez um rápido progresso espiritual, então você entendeu o convite de Jesus. Mas quando vê que outros não reagem tão rápido assim, como você se sente? Talvez seja até difícil de entender. Então é provável que você vai se identificar com o exemplo de Felipe. Felipe aceitou prontamente o convite de Jesus para ser seu seguidor. No vídeo a seguir, veja como Felipe se apegou ao que achava ser certo e não desistiu de seu amigo Natanael, apesar da reação negativa dele. No dia seguinte, Jesus quis partir para a Galiléia. Então ele encontrou Filipe e disse a ele: seja meu seguidor. Filipe era de Betsaida, a cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael. Natanael, achamos aquele sobre quem Moisés e os profetas escreveram, Jesus, filho de José, de Nazaré. Pode sair algo bom de Nazaré? Ei, pelo menos vinha ver. Apesar da reação inicial de Natanael não ter sido muito boa,
Felipe não deixou que isso o impedisse de seguir Jesus. Felipe tinha bem em mente o grande privilégio que ele havia recebido, o convite de seguir o próprio Cristo. De tão feliz que Felipe ficou com aquilo, que ele quis compartilhar também com seu amigo Natanael. Então, ele foi falar com Natanael. É verdade que a reação dele, Natanael, não foi muito boa a princípio. Mas isso não impediu Felipe de continuar seguindo Jesus. Por que não? Porque Felipe, ele amava Jesus e amava a adoração pura. E isso, então, o motivou a continuar nesse caminho. Felipe também fez duas coisas que foram determinantes. Primeiro, ele não desistiu. Segundo, ele incentivou seu amigo Natanael a investigar o assunto e então a decidir por si mesmo o que fazer. Que lições nós podemos aprender com Felipe e como podemos imitá-lo no nosso ministério? Primeira lição: continue a realizar o seu ministério com amor. Mas como podemos fazer isso? Uma das formas é por não desistirmos de ninguém. É natural nós encontrarmos no nosso território uma reação inicial negativa, mas isso não nos impede de continuarmos pregando e incentivando as pessoas a aceitarem o convite de Jesus. Segunda lição que nós podemos aprender. Ao passo que nós realizamos o nosso ministério, nós queremos continuar incentivando as pessoas de forma positiva e deixar então a pessoa se decidir o que fazer. Quando alguém não concorda com a nossa mensagem, nós não vamos discutir com as pessoas. Antes, nós vamos nos lembrar das palavras de Pedro, registradas aqui na sua primeira carta, em 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. Por favor, acompanhe comigo. 1 Pedro, capítulo 3, e o versículo 15. Mas santifiquem o Cristo como o Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm. Fazendo isso, porém, de que forma? Com brandura e profundo respeito. Por que essas qualidades são tão importantes no nosso ministério? A brandura e o profundo respeito. Primeiro, ela cria um ambiente de paz. Segundo, ela enaltece a Jeová. E terceiro, essas qualidades são atraentes. Muitos dos que servem a Jeová hoje tomaram o lado da adoração pura por causa da atitude branda e respeitosa dos nossos irmãos. Então, vale a pena demonstrar essas qualidades. Elas realmente funcionam. O que mais nós podemos aprender com Felipe? Próximo ponto. Concentre-se não na reação, mas sim no amor que você tem por Jesus. Ame as pessoas e não desista de ninguém. Com certeza, Jeová vai abençoar nossos esforços, nosso trabalho de pregar. Assim como Felipe, nós aceitamos prontamente o convite para ser um seguidor de Jesus. E esse privilégio nós continuaremos passar para as pessoas o mesmo convite que nós recebemos. Queremos que outros também aceitem esse convite. Por isso, iremos continuar se esforçando em pregar e incentivar as pessoas a aceitarem o convite de Cristo. Por isso, nós não vamos desistir do nosso ministério, mas vamos perseverar nele. Por imitarmos Felipe, nós poderemos salvar tanto a nós mesmos como aqueles que nos escutam.
O irmão Leandro Evangelista, da congregação Sul de Tatuí, vai apresentar agora o último discurso desta série, Imite aqueles que amavam a adoração pura, Natanael. Sentado confortavelmente em sua sala, o médico assistiu um programa de TV em que o ministro do governo da Irlanda dava uma entrevista. Olhando atentamente no rosto daquele ministro, o médico percebeu haver alguma coisa que indicava a presença de uma grave doença. Então, logo após a entrevista, ele entrou em contato com o ministro e o orientou a fazer uma consulta. Por incrível que pareça, aquele diagnóstico foi preciso, estava correto. Aquele médico tinha uma rara habilidade que às vezes conhecemos como olho clínico, ou seja, a habilidade de fazer um diagnóstico preciso e correto por simplesmente observar o paciente. Bem, a grande questão é que muitos acreditam ter um olho clínico e acham que podem usar esse olho clínico para julgar o caráter, a personalidade ou a integridade de uma pessoa. Somado à nossa inclinação de julgar os outros baseado em sua aparência, origem, formação, condição social ou religião, isso pode ser um grande desafio, um grande problema. Tome, por exemplo, os judeus da época de Jesus. Eles se negaram a sequer pensar na possibilidade de que Jesus pudesse ser o Messias. Embora eles ficassem impressionados com as palavras de Jesus, com a sabedoria de Jesus, e ficassem maravilhados com as obras poderosas que Jesus realizava, quando olhavam para Jesus, eles só viam em sua frente um filho de um carpinteiro vindo de Nazaré. Bem, felizmente, nem todos foram assim. Alguns demonstraram humildade suficiente para mudar de opinião. Eles fizeram isso e foi o que aconteceu com o homem que vamos analisar agora, Natanael. Natanael, ao ouvir falar sobre Jesus, ele disse: pode sair algo bom de Nazaré? Bem, mas ele não ficou nesse pensamento negativo. Natanael, ele tinha um forte amor pela adoração verdadeira. E motivado por esse amor, Natanael deixou a sua impressão negativa para trás e foi investigar por si mesmo o que Filipe tinha dito sobre Jesus. No vídeo a seguir, observe algo que Jesus disse sobre Natanael, que mostra uma qualidade necessária para todos aqueles que amam a adoração pura. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita. Um israelita em quem não há falsidade. Como o senhor me conhece? Antes de Filipe te chamar, enquanto você estava na figueira, eu vi você. Rabi, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Você acredita porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas ainda maiores. Mais do que um olho clínico, Jesus tinha a habilidade de ver e ler corações. E quando olhou para o coração de Natanael, ele conseguiu perceber que não havia engano, falsidade dentro do coração daquele homem. Ele disse: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Essas palavras de Jesus não confirmavam apenas a nacionalidade, a origem de Natanael, não. Na verdade, tinha a ver com o nome Israel. Queremos lembrar que quando Jacó ganhou esse nome de Jeová, depois de lutar com um anjo para receber uma bênção, Jeová deu a ele esse nome, que significa aquele que luta ou persevera com Deus. Jacó realmente tinha a disposição de fazer todo o esforço necessário
para fazer a vontade de Jeová. Então, ao dizer essas palavras, Jesus estava falando dessa mesma motivação que viu no coração de Natanael, o desejo de fazer a vontade de Jeová, de servi-lo, de obedecê-lo. Jesus estava dizendo, ou indicando, que não havia nada de hipócrita, nada de enganoso no coração de Natanael. Assim, as palavras de Jesus falavam sobre a honestidade desse homem. Imagine você ser analisado pelo próprio Jesus e ter essa avaliação de alguém honesto. Certamente essa é uma característica que todos nós gostaríamos muito de imitar, não é? Mas Jeová espera que façamos isso. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia, por favor, veja comigo como Jeová nos orienta, nos exorta a sermos como Natanael foi. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: assim, livrem-se de toda maldade, do engano, da hipocrisia, da inveja e de toda calúnia. Bem, assim como Natanael, devemos nos livrar do engano e da hipocrisia. Bem, essa expressão nos livrar indica que é uma tarefa árdua e Jeová espera que nos esforcemos nesse sentido. Mais do que pensar em como analisamos outros, queremos descobrir o que nós realmente somos, sermos honestos com nós mesmos e fazer um esforço necessário para descobrir as nossas fraquezas e para nos esforçar a melhorar a cada dia. Jeová espera isso de nós. Às vezes, pode ser um desafio porque podemos nos enganar, achar que estamos fazendo algo correto, mas na verdade não está sendo honesto com nós mesmos, com o que realmente somos. Por isso, o que pode ser de grande ajuda para nós? Bem, em Tiago, capítulo 1, versículo 23 a 25, a palavra de Jeová é comparada a um espelho. Quando queremos saber como somos por fora, recorremos a um espelho e vemos a nossa aparência. Descobrimos o que precisa retocar ou melhorar, o que é possível nesse sentido. Da mesma maneira, quando recorremos à Bíblia, ela pode nos mostrar as nossas qualidades e também os nossos defeitos. E mais do que isso, a Bíblia pode nos ajudar a enxergar a nossa forma correta de agir, de falar e de pensar. E assim podemos melhorar, né? Não queremos pensar que não temos defeito, mas queremos nos esforçar para melhorar a cada dia para agradar a Jeová. Assim, ao ler a Bíblia, queremos comparar o que Jeová espera de nós com aquilo que nós enxergamos, que realmente somos. Queremos imitar o exemplo de Natanael também, por pedir a ajuda de Jeová em oração. Pedir para que Jeová nos mostre os pontos em que nós precisamos ajustar, melhorar a cada dia. E assim como Natanael, vamos poder ter a ajuda de Jeová através da Bíblia para melhorar as nossas falhas. Como Natanael, não queremos ficar presos em falsas impressões, em enganos. Não. Queremos ir em busca da verdade. Queremos nos lembrar, as aparências enganam. Primeiras impressões podem estar equivocadas, mas ir em busca da verdade nos levará a sermos achados honestos como alguém em quem não há falsidade. Nessa série de discurso, vimos 7 maravilhosos exemplos de homens que aceitaram o importante papel de Jesus na adoração pura. Aprendemos sobre João Batista, que fez sacrifícios e foi firme a favor do que é certo. Aprendemos também sobre André, que agiu sem demora. Vimos sobre Pedro, que foi totalmente leal a Jesus e perseverou apesar dos erros que cometeu. Aprendemos sobre João. João mudou a sua personalidade baseado em sua profunda fé. Tiago, que grande zelo Tiago tinha, como foi bom aprender desse homem. E Filipe se apegou ao que achava ser certo e não desistiu de seu amigo. Aprendemos também sobre Natanael, que era uma pessoa honesta e deixou para trás a opinião negativa que teve. Queremos agora meditar nesses 7 exemplos de homens que mostraram amor de verdade pela adoração pura. Obrigado, irmãos, por explicarem como podemos imitar João Batista, André, Pedro, João, Tiago, Filipe e Natanael.
Bem, chegou a hora do discurso de batismo. Convidamos todos os candidatos que ainda não o fizeram a se sentar nas fileiras reservadas aqui em frente ao palco. Queremos dar boas-vindas a todos que vão se batizar hoje. Vocês merecem elogios por terem decidido fazer a sua vida girar em torno da adoração pura. Como o batismo vai ajudar vocês a ser fiéis à sua decisão? Que lições vocês podem aprender de outros batismos mencionados nas Escrituras? Vamos dar atenção ao irmão William Santos, da Congregação Jardins e membro da família de Betel, que vai responder a essas perguntas no discurso de batismo com o tema O significado do seu batismo. Hoje é um dia muito feliz para todos nós aqui. Na realidade, mais um dia de congresso, feliz associação com queridos irmãos e amigos, reencontro com alguns que não víamos há muito tempo. Então, uma ocasião muito feliz para todos nós. Mas é um dia especialmente feliz para um grupo de queridos que nós temos aqui no nosso meio. São nossos queridos candidatos ao batismo. E como o irmão Kleber já mencionou, então vocês são muito bem-vindos ao povo de Jeová Deus. Nessa oportunidade queremos dizer isso. E queremos dizer para vocês também, irmãos, que estão de parabéns por terem decidido se tornar discípulos batizados de Jesus Cristo. Isso é uma honra, um privilégio, uma bênção que vocês têm diante de si. E demonstra também, vocês estarem aqui e se colocarem à disposição para serem batizados no dia de hoje, demonstra a sua disposição de fazer a vontade de Jeová. Quando nós pensamos na questão de fazer a vontade de Jeová, me vem à mente um servo leal de Jeová do passado. Esse homem era Noé. Não somente ele, mas Noé e sua família. Quando ouviram Jeová falar sobre um dilúvio, eles não perderam tempo e se colocaram em ação. Eles agiram e construíram uma arca que serviu para a salvação deles também. Então, eles agiram com aquilo que aprenderam de Jeová. Vocês, da mesma maneira, ao aprender sobre Jeová Deus, as bênçãos que Ele promete e o que Ele espera de cada um de vocês, também vocês agiram, não é? E se prepararam para essa ocasião muito importante. E mais um pouquinho à frente, mais alguns minutos mais, e vocês vão fazer uma coisa que Jeová espera de vocês. O quê? Bem, o apóstolo Pedro menciona aqui, por exemplo, para nós o que é que nós devemos fazer mesmo, né? E o que vocês vão fazer. Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, e no versículo 21, notem que interessante, né, que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro 3, 21. O batismo, é isso que vocês vão fazer, não é? O batismo que corresponde a isso, corresponde a quê? Ao que ele estava falando um pouquinho antes, a ação de Noé e sua família de construir uma arca. Então, o batismo também salva vocês agora, não pela remoção da sujeira da carne, mas pela solicitação de uma boa consciência a Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É muito interessante quando nós vemos esse texto aqui, que tem duas expressões que merecem a nossa atenção. Uma delas é quando o apóstolo Pedro diz aqui, o batismo salva vocês. Isso indica para nós que o batismo é um requisito para a salvação. Não se pode chegar e ganhar a salvação sem a pessoa se decidir por Jeová Deus. E é muito interessante que uma sentinela de 2020, a revista de março de 2020, menciona sobre isso, né? Mas será que é mesmo necessário se batizar? A sentinela perguntava. E a resposta é sim, precisa.
E daí ela explica por quê, explica os motivos por que isso é importante. Ela diz que não é apenas a questão de a pessoa passar pela água, a pessoa agora estar submersa, mas o importante é o conjunto, as coisas importantes que estão envolvidas no batismo. E o que mais está envolvido nisso? Ali a sentinela explica, mostrar que nós temos fé em Jesus, mostrar que acreditamos que Ele morreu por nós, foi ressuscitado para viver no céu, está à direita de Deus e em condições de atuar em nosso favor, de nos ajudar. Então, esse conjunto todo, juntamente com passar pelas águas, então é o processo que leva a pessoa à salvação. Muito interessante, não é? A explicação que nós temos sobre isso. E uma outra explicação que a sentinela nos dá também, e aqui uma expressão que o apóstolo Pedro usa, envolve a questão de uma boa consciência. A pessoa vem a ter uma boa consciência. A mesma revista Sentinela diz: quando nós nos dedicamos e batizamos, entramos numa relação especial com Jeová Deus. E daí diz: por causa do nosso arrependimento sincero e da nossa fé em Jesus Cristo e na provisão do resgate, Jeová Deus perdoa nossos pecados. E isso nos faz ter uma boa consciência perante Jeová Deus. Então, são duas expressões interessantes que o apóstolo Pedro usa e que, na realidade, estão envolvidas no seu batismo. Agora, para entendermos um pouquinho mais sobre o que é o batismo, o que está envolvido nele, o seu significado e coisas assim, vamos agora considerar outros batismos que a Bíblia menciona também. Embora sejam diferentes em objetivo e significado, mas eles ensinam lições para nós. E essas lições, portanto, aplicam-se a vocês também, queridos batizandos, nesse dia tão especial na sua vida também. E para todos os que estão presentes aqui, relembrar um pouquinho dessas coisas e ver o que estamos fazendo para continuar mantendo a nossa posição e a nossa dedicação a Jeová Deus. Então, o primeiro batismo que nós vamos analisar aqui está aqui em 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos abrir juntos a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 10, e vamos ler os versículos 1 e 2, e vamos identificar qual foi esse batismo que a Bíblia, que nós queremos nos referir. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e do mar. Interessante, não é? Então, o primeiro que nós vamos analisar aqui é o que a Bíblia chama de batismo em Moisés. De certa forma, irmãos, todos os israelitas que estavam ali na época de Moisés foram batizados de certa forma. Por que podemos dizer batizados ali? E até faz sentido a questão da própria expressão, não é? Porque ser batizado significa submergir, estar abaixo, né? Submerso. E na realidade aconteceu quase alguma coisa assim com eles também naquela ocasião. A nota de estudo na Bíblia, de estudo de 1 Coríntios 10, 1, que nós acabamos de ler, diz uma coisa muito interessante. Jeová fez com que as águas do mar se elevassem do seu lado, do lado dos israelitas, como um paredão de água. E a nuvem, aquela que representava a proteção e a ajuda de Jeová, estava por cima e por trás deles. Em outras palavras, é como se eles estivessem submersos na proteção de Jeová. Jeová estava ali agora por cima deles e por trás deles, ajudando-os a atravessar aquele mar vermelho para a salvação deles, para a libertação deles. É muito interessante quando pensamos isso, né? E havia um paredão de água em cada lado, então eles estavam aqui como que protegidos, escondidos por Jeová Deus naquela ocasião. Mas tinha um requisito mais que eles precisavam para alcançar a libertação deles. Qual era? Esse requisito a mais é que deveriam seguir Moisés, as orientações daquele homem que Jeová escolheu para liderar a nação naquela ocasião. Então, ao seguir as orientações dele, eles atravessaram em paz ali, chegaram do outro lado
e ganharam a libertação, a liberdade total logo após a travessia. Esse batismo que a Bíblia fala, então tem uma lição para nós. A lição é que se nós queremos ser recompensados por Jeová Deus, nós precisamos obedecer a Ele, obedecer a Jesus Cristo e obedecer àqueles que Jeová coloca na liderança do povo dele hoje, aqueles que nos guiam nesses tempos turbulentos em que vivemos e vamos enfrentar à frente ainda mais. Então, quando nós seguimos a liderança desses homens escolhidos, então daí, e também de Jeová e de Jesus Cristo, então equivale àquilo que realmente os israelitas fizeram, e é uma grande lição que nós temos a aprender. Um segundo batismo que nós podemos agora abordar, irmãos, está aqui em Lucas capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia agora em Lucas capítulo 1, e vamos ler os versículos 16 e 17. Lucas 1, 16 e 17. E fará muitos dos filhos de Israel voltar para Jeová, o Deus deles. Também irá na frente dele com o espírito e o poder de Elias, para fazer o coração dos pais se tornar como de filhos, e fazer os desobedientes se voltar para a sabedoria prática dos justos, a fim de aprontar para Jeová um povo preparado. Que batismo é esse que estamos falando? Do quê? Bem, aqui mostra o objetivo do batismo, mas vamos identificar agora, indo lá para Atos capítulo 19, e vamos ler o versículo 4. Ali o apóstolo Paulo faz e identifica para nós esse batismo que estamos falando. Diz ali, o batismo de João era o batismo em símbolo de arrependimento. Ele dizia às pessoas que crescem naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Isso nos faz lembrar até mesmo a parte 1 que vimos ontem desse episódio que estamos vendo da vida de Jesus sobre o batismo, não é? E vimos a pregação de João ali. Na realidade, João queria reunir as pessoas e apelar para o arrependimento sincero deles. Mas naquela época, ele trazia atenção ao arrependimento dos pecados que a nação havia cometido contra a lei de Moisés, a violação da lei de Moisés. E ele queria então preparar o povo para receber o Messias depois. Ele fez um trabalho preparatório. E o batismo então era para preparar o povo para reconhecer o Messias ali naquela ocasião. Mas envolvia o arrependimento deles dos seus pecados, das suas falhas. E era exatamente isso que Jeová queria que fosse feito ali. Que lição nós aprendemos do batismo feito por João? A lição é que, assim como aconteceu no passado, Jeová também espera que nós nos arrependamos dos nossos pecados, agora não mais contra a violação da lei de Moisés, mas contra nossos erros mesmo, que nos arrependamos, que cada um de nós venha a dar meia volta no nosso proceder anterior, dar as costas para o pecado e seguir agora rumo a imitar a Jesus Cristo e servir plenamente a Jeová. Então envolve a questão de deixar de lado os erros e uma nova direção, uma nova vida que a pessoa passa a ter. Então esse foi o segundo batismo, né? O batismo de João. O terceiro que vamos falar um pouquinho, irmãos, tem que ver com o batismo do próprio Senhor Jesus Cristo. E esse foi diferente de qualquer outra coisa que poderíamos imaginar, não é? Qualquer outro batismo foi o de nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi para simbolizar a sua dedicação a Jeová, porque ele já nasceu numa nação dedicada a Jeová Deus. Então não precisava fazer isso, não é? Também não precisava arrepender dos seus pecados, porque Jesus não tinha pecados. Então, qual era o significado? O que Jesus fez nessa ocasião, quando ele agora foi batizado por João, que nós também vimos no episódio de ontem, né? A questão está aqui em Hebreus capítulo 10. Vamos analisar juntos o que o apóstolo Paulo fala para nós com relação ao batismo dele. Hebreus capítulo 10, e vamos ler o versículo 9, que destaca a essência daquilo que nós queremos dizer.
Depois de falar, por exemplo, que Jeová Deus agora aceitava Jesus ali, não é? E não exigia mais da nação de Israel e das pessoas em geral os sacrifícios, ofertas que eles faziam segundo a lei. Então daí Jesus aconteceu com ele isso que diz no versículo 9. Depois ele diz: aqui estou para fazer a tua vontade. Então, na realidade, no caso de Jesus Cristo, é que ele se apresentava agora para fazer a vontade de Jeová Deus. Até então ele era carpinteiro, mas a partir de agora ele também se apresentava para fazer a vontade de Jeová. E qual era a vontade de Jeová para eles? Qual era a vontade de Jeová? Incluía pregar as boas novas, o que ele realmente fez, e dar a sua vida como resgate em favor da humanidade, o que ele também fez, né, no devido tempo ali. Então ele se apresentou para fazer a vontade de Jeová. E qual é a lição que nós tiramos do batismo de Jesus? A lição, queridos batizandos, é que devemos também nos esforçar para imitar a disposição que ele teve de fazer tudo o que Jeová espera de nós. Tudo aquilo que está envolvido na nossa vida como discípulos de Jesus Cristo. Então, quando cumprimos isso, nós também fazemos a vontade de Jeová. Depois de analisarmos esses 3 batismos que a Bíblia menciona, agora chegou no seu caso. E agora, no seu caso, qual é o significado do seu batismo? Bem, queridos, a sua presença aqui, como candidatos ao batismo, mostra que vocês se dedicaram a Jeová Deus. Algum tempo antes, pode variar de um para outro aqui, né? Alguns talvez meses atrás, alguns mais recentemente, um certo dia, ao aprender de Jeová, lá no coração se decidiram por servir plenamente a Jeová. Daí vocês fizeram uma oração a Ele e comprometeram-se perante Jeová de que a partir de agora vocês iriam adorá-lo plenamente. Seriam servos leais de Jeová. Estavam se decidindo por ele naquela ocasião ali. Vocês fizeram essa oração. Ninguém mais ouviu, só Jeová Deus. Ninguém sabe, não é? Então, ao se batizarem, vocês se mostram publicamente de que vocês já fizeram essa dedicação. A dedicação foi simplesmente entre você e a pessoa de Jeová. Mas agora fazem uma declaração pública, se mostram publicamente de que vocês, num dia atrás, fizeram ali a sua dedicação a Jeová Deus. E como isso alegra cada um de nós, seus amigos, parentes e outros, né, que estão aqui presentes, de ver essa decisão que vocês tomaram lá no coração e perante a pessoa de Jeová Deus. Mas sabem, existe uma recompensa maravilhosa por fazerem isso. Na realidade, quando nós nos comprometemos em fazer a vontade de Jeová Deus, em vez de ser algo restritivo, na realidade traz muita alegria, muita satisfação para cada um de nós. E muitas recompensas também. Uma delas é que vocês fazem agora parte da família unida de Jeová Deus. Agora sim, vocês passam a ser nossos irmãos. Aqueles que já são batizados aqui, então tem vocês como irmãos, parte da família mesmo, né? Uma família unida, feliz, que leva o precioso nome de Jeová Deus. Um privilégio imenso, que ninguém pode mais tirar de vocês. Vocês são agora parte desse povo feliz. E acontece uma outra coisa importante também. Querem ver? Está aqui em Malaquias, no capítulo 3. Vamos ver juntos Malaquias, capítulo 3, o último livro das Escrituras hebraicas, não é? Capítulo 3, e vamos ler o versículo 17. Capítulo 3 e o versículo 17. Olha o que Jeová diz para vocês. Eles serão meus, diz Jeová dos exércitos, no dia em que eu produzir uma propriedade especial. Terei compaixão deles, assim como um homem tem compaixão do seu filho que o serve. Que coisa maravilhosa, não é? Passamos a ser propriedade de Jeová, pertencemos a Jeová Deus.
ao tomarmos essa decisão. Nós nos decidimos por Jeová e Ele nos acolhe também. E aqui o texto menciona também, Ele vai ter sempre compaixão com a gente. Ele vai tratar com um carinho especial aqueles que se decidiram servir a Ele plenamente e de coração. Então, é uma bênção que ninguém mais tem, se a pessoa não se comprometer com Jeová Deus. Então, é algo precioso e Jeová com carinho acolhe cada um aqui. Nessa assistência, nós temos a maior parte dos presentes pessoas já que são dedicadas e batizadas a Jeová Deus. Cada um enfrentou desafios, cada um enfrentou certos problemas para chegar até o batismo, assim como vocês também tiveram coisas para fazer antes de chegar ao ponto do batismo também, não é? Mas também tiveram muitas alegrias e muitas experiências. Se nós fôssemos entrevistar cada um dos presentes, nós teríamos aqui muito tempo para ouvir cada um falar. Mas representando essa grande congregação reunida hoje, nós temos aqui duas queridas irmãs batizadas, uma há mais tempo e outra mais recentemente também, mas que elas têm muitas coisas interessantes para contar para nós. Vamos conhecê-las um pouquinho mais, né? Nós temos aqui a irmã Jamile Manget e a irmã Gidalva Santos. As duas irmãs são da congregação Jardim Ternura. Muito obrigado por virem aqui nos ajudar nessa consideração também, viu? Então, a primeira pergunta eu vou fazer primeiro para a Jamile, que é batizada mais recentemente também, né? Então, Jamile, como é que você se beneficia por ganhar uma consciência limpa, uma das coisas que a gente ganha quando se batiza? Então, quando eu tinha por volta dos meus 9 anos, era muito comum eu ir a aniversários, né? Eram momentos que eu gostava muito. Estar com os amigos, receber presentes, brincar, e me deixava muito feliz. Mas mesmo sendo tão nova, eu já entendia que se eu quisesse agradar de verdade a Jeová, eu precisaria fazer algumas escolhas diferentes, né? Que nem sempre seriam tão fáceis. Foi aí que eu decidi no meu coração que aquele seria o meu último aniversário. E eu lembro que eu falei isso para Jeová no dia, né? Jeová, eu prometo que esse vai ser o último. Mas o interessante é que quando eu cheguei lá, eu percebi que aquilo já não me fazia mais tão feliz como antes, né? Minha consciência não estava mais tranquila e eu sentia que não era mais o meu lugar. E eu lembro que foi naquele momento que eu comecei a me apegar de verdade a Jeová. Mesmo ainda não sendo batizada, tomar aquela decisão foi muito importante porque me deu uma paz muito grande. Finalmente, a minha consciência estava tranquila e isso permitiu que eu seguisse em frente com os meus alvos. Aos 10 anos, eu me tornei publicadora e aos 12 eu me batizei. Excelente, Jamile. Que coisa boa, né? Consciência limpa, livre de tradições e coisas assim, né? Muito bem. Outra pergunta. De que forma o seu batismo abriu oportunidades para você fazer mais plenamente a vontade de Jeová? Então, embora eu não tenha nascido na verdade, Jeová sempre foi muito real para mim. Eu já amava muito a Jeová antes de me batizar. Mas quando eu finalmente me batizei, foi como se minha relação com Jeová se aprofundasse muito mais, né? Eu sentia uma alegria muito grande, uma disposição diferente e um desejo de fazer qualquer coisa por Jeová, né? E naquele período, eu também sempre saía de pioneira auxiliar, porque eu amava estar no campo com os irmãos, né? As conversas, o ministério, tudo aquilo ali fazia meu amor por Jeová aumentar ainda mais. E eu sentia que ali era o meu lugar. E o batismo, ele continuou abrindo portas também. Ao longo desses 16 anos, eu pude servir como pioneira regular, servir na construção. Eu e meu esposo também tivemos o privilégio de sermos convidados por Betel para servir como comilto, inclusive a gente já está aqui por mais de 2 anos. E na época do meu batismo, eu também alcancei um outro privilégio que toca meu coração até hoje, que foi ter ajudado a minha mãe a começar a levar a verdade a sério e mais tarde vê-la se batizar. Então essa, sem dúvida, foi uma das maiores alegrias que eu já experimentei. Com certeza, Jamile, que coisa boa, viu, que você experimentou e até vendo a sua mãe agora ser nossa irmã também, né? É sua mãe e sua irmã. Excelente. Agora, irmã Gidalva Santos,
também as mesmas perguntas, Gidalva. Queremos saber de você como é que você se beneficiou, ou se beneficia ainda, por ter uma boa consciência perante Jeová. Infelizmente, houve um tempo em que eu não me preocupava em ter uma boa consciência. Eu não parei para pensar que ter uma boa consciência era importante para eu ter a aprovação de Jeová. Por isso, eu nem sempre agia com sabedoria ou fazia as melhores escolhas. Mas um dia eu ouvi um discurso, e esse discurso me ajudou a fazer uma dedicação de coração a Jeová. Eu vi que não se pode servir Jeová de qualquer jeito. Então, eu comecei a fazer as mudanças. E quando eu fiz isso, eu comecei a ver Jeová na minha vida. Hoje, eu tenho medo de desagradar a Jeová, tenho medo de deixar ele triste. Por isso, eu sempre pergunto para Jeová qual é a opinião dele nos meus assuntos. Excelente, que ponto de vista muito apropriado, viu? Saber o que Jeová espera de nós, muito bem. E, Gidalva, de que forma o seu batismo abriu oportunidades para você fazer mais plenamente a vontade de Jeová? Eu tenho na mente inúmeras ocasiões em que Jeová me ajudou de forma bem pessoal. Eu sinto que Jeová me ajuda no dia a dia, me ajuda a ser pioneira, me ajuda a lidar com o meu emocional. Eu lembro que no passado os irmãos perguntavam se eu não tinha vontade de servir em Betel. Aí eu respondia, eu tenho, mas Betel nunca vai me chamar. Eu já sirvo com Comilter há 13 anos. Que coisa boa, Gidalva. Está vendo? Jeová recompensa nossos desejos e, por nos colocarmos à disposição, sermos batizados, abrem-se muitas oportunidades, não é verdade? Muito obrigado pela ajuda de vocês, por suas respostas sinceras, e tenho certeza que ajudou muito nossos queridos candidatos ao batismo. Muito obrigado. De fato, queridos irmãos e queridos batizandos, abrem-se muitas portas e oportunidades a partir desse passo que vocês estão dando a partir de hoje. Muitas bênçãos estão reservadas para vocês. Vocês estão aqui, então, porque Jeová os atraiu. Jeová ama cada um de vocês. Jeová os atraiu a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo. Portanto, prezem essa bênção e esse privilégio e lutem para sempre manterem o amor de Jeová com vocês. O que é que pode mantê-los achegados a Jeová Deus? Não tem segredo. É aquilo que nós conhecemos bem. Estudo da palavra de Deus, meditação e oração. E uma outra coisa muito importante é participar ao máximo possível na pregação das boas novas. São essas coisas que nos achegam a Jeová Deus e garantem as bênçãos dele também. É verdade que Satanás vai tentar desanimar vocês ou tirá-los do caminho. Então, apeguem-se sempre a Jeová Deus. Sempre, sempre. Nunca o abandonem. Então, continuem apegados a Jeová. Porque Jeová Deus, então, nunca abandona aqueles que confiam nele. Uma garantia que temos lá em Jeremias 17 e no versículo 7. Jeová nunca abandona aqueles que o amam e confiam nele de todo o coração. E temos certeza que esse é o seu sentimento hoje também. Agora queremos convidar toda a assistência a se levantarem também e a cantar junto com os candidatos ao batismo um cântico muito significativo e bonito, o cântico 52, Nossa Dedicação. Vamos então ouvir a introdução e podemos cantar.